Sejam bem-vindos a mais uma aula da sua mentoria. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você faz parte do nosso grupo seleto de alunos desse curso Pacto de Origem. Então, sejam bem-vindos a mais um tema. Peço que você pegue aí um caderno, um papel, uma caneta, anote os pontos principais. Durante o vídeo, se você tiver algum questionamento, dá pause, anota no papel, porque depois na nossa aula online você vai poder tirar as dúvidas, fazer seus comentários e pode deixar também nos comentários do vídeo essas dúvidas, tá bom? Hoje o tema é unidade no corpo de Cristo, tá? Antes de eu falar, eu vou mostrar para vocês aqui meus livros. Se você ainda não comprou, Livres na Vida do Senhor, ótimo livro para você ler e presentear pessoas que estão novas na fé, tá bom? Segundo livro, Vasculhando as Profundezas do Seu Coração. Livro libertador, para tirar crenças erradas, pensamentos de religiosidade. Paternidade Restaurada, para você, cura de dependência emocional, pessoas com sentimento de orfandade, né, para você entender o narcisismo, para você entender as nossas limitações por causa dessas barreiras emocionais. Reforma do Espírito, quebra de crenças erradas, quebra de religiosidade. Maravilhoso esse livro. Destronando o Bezerro de Ouro, destruir toda idolatria institucional, idolatria de bandeira, idolatria de pessoas, e trazer você para a realidade da igreja espiritual, para a comunhão do corpo real de Cristo, tá bom? Maravilhoso esse livro. E esse aqui é o meu primeiro livro em inglês, tá? É a versão do primeiro, do vermelhinho, só que em inglês. Você pode presentear algum amigo seu aí de outro país ou brasileiro que fala inglês, gosta de ler inglês, estudar inglês. E o devocional que eu acabei de falar aqui no meu celular para imprimir mais, porque acabou. Devocional, 31 dias para revolucionar a sua vida. Então você pode fazer seu pedido já aí nos comentários desse vídeo, colocar seu WhatsApp e falar, eu quero tal livro, tá bom? Vamos lá. Vou abrir um pouco meu coração com vocês aqui e utilizar desse conteúdo da minha disposição de falar sobre experiências pessoais para trazer você uma reflexão. É muito importante esse vídeo, pode fazer a diferença na sua vida, na sua chamada, na sua vocação, tá bom? Eu me batizei na igreja Sara Nossa Terra, em Ribeirão Preto. Depois eu me afastei do evangelho, eu estava indo na igreja, comecei um relacionamento afetivo, um namoro, e a gente era universitário na época, eu fazia veterinária, minha namorada fazia biomedicina na mesma faculdade, e eu passei um bom período sem sair, sem ir em bar, parei de beber, de usar droga, estava na igreja feliz, preenchido, alegre, e a minha namorada também vivia esse momento, mas na faculdade, né, eu imaturo emocionalmente, em nenhum momento aqui eu quero colocar que ela tem culpa em alguma coisa, porque nós só fazemos o que nós decidimos, mas nosso relacionamento foi se encaminhando novamente para ir para as festas da faculdade, depois por barzinhos, né, depois nós viajamos para Fortaleza, e aí eu voltei a beber, e depois eu voltei a fumar, depois eu voltei a usar droga, então eu me afastei, parei de ir na igreja. Aprove a Deus me salvar dessa condição, porque eu voltei para as drogas de forma pior do que antes, e nosso relacionamento se encerrou, terminou, e eu falei com um amigo meu em Porto de Galinhas, ele estava com um barzinho lá, e me convidou para fazer sociedade. Eu estava numa condição muito ruim, estava 25 quilos já mais magro por causa das drogas, já estava sem sair de casa, já vivendo aquela vida cheia de paranoia. E eu peguei o avião
Já há 4 dias sem dormir, estava drogado, eu tinha um pouquinho de droga comigo, no meu bolso. Eu peguei um avião para Recife e fui curado dentro desse avião. A prova de que depois que eu desci do avião, eu nunca mais usei droga. Por incrível que pareça, é um milagre. Eu interpreto como um chamado de Deus igual de Paulo. Eu falo que foi igual de Paulo porque alguma coisa aconteceu dentro daquele avião que nunca mais eu usei drogas. E aí eu me encontrei de novo no Evangelho lá em Porto de Galinhas, na Igreja Presbiteriana de Porto de Galinhas. Comecei a alfabetizar pessoas num assentamento entre Porto de Galinhas e Serrambi, que chama Outeiro, e depois fui convidado para uma viagem missionária para o Maranhão, que foi feita saindo de Recife para o Maranhão, para Cururupu, quase na divisa com o Pará. E nessa viagem eu conheci a minha esposa, Sara, e a partir daí a gente se conheceu. Eu decidi que eu queria casar, eu queria constituir família, e nós trabalhamos no evangelismo lá no Maranhão, e na volta da viagem eu conversei com ela, e nós já adultos, cristãos, não conversamos sobre se conhecer ou namorar, mas a gente falou a realidade sobre o nosso desejo. Ela não tinha mais vontade de casar, ela era viúva. Depois você vai entender porque eu estou contando tudo isso. E a gente conversou, ela orou a Deus e falou com Deus se fosse para ela casar, que Deus colocasse sentimento no coração dela, porque ela não queria mais. E aí houve isso, Deus confirmou no coração dela, a gente se casou e eu decidi que a gente ia morar em Porto de Galinhas, mas ia trabalhar na igreja presbiteriana de Porto. Mas nas nossas orações, um dia numa reunião lá com os presbíteros, eu senti muito forte no meu coração, apesar da proposta muito boa que eles fizeram, e o meu desejo era ficar em Porto de Galinhas, Serrambi, né, na verdade, mas houve uma voz muito forte de Deus no meu coração para que eu fosse para Recife. Então, para a igreja de Sara, no caso, ela era da igreja presbiteriana do Pina, que é um bairro lá, Boa Viagem. E eu fui morar em Recife, contra a minha vontade, mas eu creio que foi obediência a Deus. E trabalhei lá na igreja presbiteriana, na sala de ensino de missões, por quase 5 anos. Depois nos mudamos para Gravatá, que é uma cidade lá perto. Depois me mudei para Xangrande, depois Mato Grosso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso revela experiências relacionais, mudança de lugares, adaptação, adaptar pessoas diferentes, contextos diferentes. Por exemplo, as pessoas de Porto de Galinhas são completamente diferentes das pessoas de Recife. As pessoas de Recife são diferentes das pessoas de Xangrande, de Gravatá. As pessoas de Pernambuco são completamente diferentes das pessoas do Mato Grosso. Eu morei em Rondonópolis, depois Campo Verde é uma cidade menor, as pessoas já são diferentes. E agora eu moro em Santa Catarina, e mesmo em Santa Catarina, as pessoas do litoral são diferentes da de Pomerode, como são diferentes da de Florianópolis. Tudo isso fez com que eu passasse por diferentes ambientes, diferentes pessoas, contextos diferentes, culturas diferentes, ricos, pobres, milionários, avarentos, generosos, todo tipo de gente, inclusive de fora do país. A gente teve experiências fora também. Fiquei 3 meses na Albânia, 3 meses na Alemanha, 20 dias na Suécia, fomos na Noruega 2 vezes, França, Turquia. Turquia foi 1 dia e meio. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque a unidade, ela vai existir nas diferenças. A unidade nunca vai existir nos iguais. A gente tem uma ideia muito carnal de que nós vamos conseguir unir as pessoas através das semelhanças. Por exemplo, quando a gente tem uma igreja, uma denominação, então tem um pastor e uma bandeira. Vou dar um exemplo aqui das que eu fiz parte, tá? Presbiteriana, que tem como confissão de fé, lá o livro Confissão de Fé de Westminster, e eles se declaram
a instituição IPB, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, se confessa cessacionista, que é uma doutrina que não crê que os dons e as línguas elas encerraram a partir da morte de João, o último apóstolo. Não existe mais ministério apostólico para eles, e o ministério profético é aquele que ensina a palavra, que é porque ele professa a palavra, não o ministério profético como era antes do surgimento da Bíblia, do Novo Testamento, porque não existia, né, o Novo Testamento antes da junção dos livros lá e da formação que eles chamam de fechamento do cânon. Então, todas as pessoas que se reúnem e se auto-intitulam presbiterianos, eles creem que são um grupo de pessoas e aquela verdade é a verdade completa. Tá? Então, eu não estou colocando aqui, não estou fazendo juízo de valor, estou explicando uma realidade. Então, eles entendem que a verdade deles é mais completa, porque o calvinismo ele é a expressão escrita sistemática da verdade do evangelho. Então, eles têm uma certa ideia de que a verdade que eles conseguem expressar de forma sistemática é mais completa e mais alinhada com o evangelho do que o assembleiano. E o assembleiano, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ter lá a confissão de fé dele, né, a sistemática doutrinária, e eles vão dizer que eles estão mais certos e mais alinhados com o evangelho do que os calvinistas. E assim por diante. A igreja que eu fiz parte lá no Mato Grosso, eles também seguem uma outra linha, que a gente costuma chamar de vida no espírito, que vem da linha do pentecostalismo. E por causa desses posicionamentos, nós ficamos muito limitados na questão de unidade, porque as nossas diferenças são expressas com muito mais força do que as nossas semelhanças. Por exemplo, os pontos primários do Evangelho, que é a mesma fé, o mesmo batismo, né? O mesmo Senhor, Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo, as coisas primárias que nos unem, porque o que nos une numa mesa sentado é a pessoa de Jesus Cristo. Então, no mundo existem vários cristãos que confessam as suas doutrinas de forma diferente, né? Você vê na Etiópia, no Egito, na Ásia, a igreja chinesa, não a igreja registrada, mas a igreja clandestina, os cristãos secretos de países como Somália, Arábia Saudita. Então, são expressões de fé, não a diferença em quem nós cremos, mas como nós expressamos a realidade doutrinária daquilo que a gente crê. Há muitas diferenças. Por isso, não tenho exata certeza, mas existem aí, acho que mais de 14 mil denominações, ou mais, questão de coisa de milhares de denominações no mundo, e você sabe que a maior parte dos pastores não conseguem trabalhar junto, justamente por essas diferenças. Eu admiro uma situação que eu estou vendo, por exemplo, em Camboriú e Balneário Camboriú, aqui perto, onde os pastores têm uma associação, né, de pastores da cidade, e parece-me, porque eu faço parte de uma igreja de Balneário, parece-me que nessa associação existem aí igrejas de todos os tipos, pentecostais, reformadas, congregacionais, né, quer dizer, presbiterianas e congregacionais são reformadas, tem batista renovada, batista tradicional, não tenho certeza exatamente de todas as igrejas que fazem parte, mas há uma mescla de diferentes visões do evangelho trabalhando junto em prol da cidade. E isso é muito benéfico para a cidade. Mas a gente precisa entender que a unidade nunca vai acontecer por concordância doutrinária. A unidade, ela nasce no coração de Deus. A Trindade é o maior modelo de unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em perfeita comunhão.
Então, o versículo base para você começar a meditar sobre isso, que eu quero trazer para você aqui é a reflexão. Eu e o Pai somos um. João 10:30, que confirma o que eu falei aqui da Trindade. Então, a unidade não é uma convivência somente, porque talvez você não vai conviver com pessoas de outras denominações, porque os seus propósitos são diferentes na sua chamada e na sua vocação. Deus ele leva cada cristão para cumprir um propósito aqui na Terra, e às vezes não é junto com o outro, de outra denominação, mas a comunhão, a nossa comunhão tem que ser em prol do amor. Quando eu digo comunhão, eu vou dar um exemplo. Estava falando com a minha esposa ontem. Por que nós não conseguimos ter uma reunião anual, uma vez por ano, com todos os pastores, vamos dar um exemplo aqui, eu moro em Pomerode, da região. Então, pastores assembleianos, presbiterianos, luteranos, congregacionais, pentecostais, neopentecostais. Por que nós não conseguimos ter uma reunião dessa anual, aonde a gente possa ter adoração, louvor ao Senhor, comer em comunhão e pronto? Aonde está o problema? Por que eles não conseguem fazer esse tipo de reunião? Porque eles vão trazer cada um a sua forma de pregar a palavra e no púlpito vai haver as divergências. O presbiteriano vem com uma exposição bíblica de um capítulo, o pentecostal vem com revelação e profecia, o neopentecostal vem com revelação, e, sabe? E nisso aí as pessoas, perdão da forma como eu vou me expressar, mas a imaturidade dos líderes, vou te falar por que imaturidade, tá? Porque no espírito há unidade. Se eu não consigo me unir com ninguém que pensa diferente de mim, eu não estou andando no espírito. Isso é imaturidade. Que tipo de imaturidade? Carnalidade. A pessoa ainda é movida pelos sentidos, pela lógica, pela razão, pelo intelecto, pela forma de enxergar as coisas, e não pela unidade do Espírito, porque nós temos o mesmo Espírito. Eu, um pentecostal, todos nascidos de novo. Se a pessoa nasceu de novo, porque em todas as igrejas tem gente que não nasceu de novo, tá? Na presbiteriana tem gente que não nasceu de novo. Meu pastor foi para a África agora, batizou um monte de pastores lá, porque nem batizados nas águas eles eram. Ele falou para mim, tinham pastores lá que não eram nascidos de novo. Então, assim, em todas as igrejas tem pessoas que não nasceram de novo. Mas o corpo é formado pelas pessoas que nasceram de novo. Então, o Espírito Santo habita dentro do meu irmão, mas ele pensa diferente de mim, ele não deixa de ser meu irmão. Eu não vou caminhar com ele no mesmo propósito em termos ministeriais, mas eu preciso entender que eu estou ligado a ele pelo mesmo Espírito. Por que as igrejas não se reúnem na mesma cidade para fazer um encontro de adoração e louvor? Somente. Por quê? Por que eu falo somente? Porque é na exposição da palavra que eles vão se dividir. Sempre. Só que quando você se levanta como liderança da cidade para adorar o mesmo Deus, você não está pensando nos pontos secundários, nas divergências teológicas, você está pensando na adoração ao mesmo Senhor, que é Jesus. E isso muda, isso quebra barreiras na cidade, isso quebra barreiras em qualquer lugar. E é por isso que o inimigo de nossas almas não deixa ou faz o possível para que a gente continue com essa questão de ser dividido por denominações no sentido de vivência, tá? Porque não estou falando que tem que deixar de existir as denominações, estou falando de haver comunhão entre elas. E isso não é ecumenismo, porque ecumenismo seria a junção de todas as religiões. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de todas as igrejas evangélicas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e aquele que crê e foi batizado. É confissão de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, batismo nas águas, esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto 1, tá? A unidade nasce no coração de Deus. Então, você quer saber o que é um coração segundo Deus na sua vida? É como você olha para os seus irmãos. Então, esse negócio de um monte de igreja que proíbe as pessoas de ceiar,
Ah, porque ela está em pecado. O maior pecado que você pode cometer é não discernir o corpo. É você não ver seu irmão como irmão. É você olhar para o seu irmão como inimigo. Isso aí é a mesma coisa do pecado de Caim. Eles eram irmãos, do mesmo pai, e ele matou o irmão. Então, quando Paulo fala para examinar a si mesmo, lá no texto, pega aí o texto lá de 1 Coríntios 11 e vai lá ler, para ver se o que Paulo está falando não é. Qual que é a exigência para você ceiar? Que você discirna o corpo de Cristo. E tem gente que fala que discerne, mas ele vê um irmão e diz que o irmão é endemoniado, que o irmão, por causa de uma doutrina diferente, ele diz que o irmão não é de Deus, que o irmão não é crente, que o irmão é do diabo. Então ele não está discernindo o corpo. Tem um monte de gente tomando ceia, pregando, que não está discernindo o corpo. Porque ele mede a irmandade dele com o outro pelas concordâncias. E não é assim, a unidade não é baseada nisso. A unidade é baseada em quem é o nosso Senhor e qual é o Espírito que nos une. 2, a unidade aqui que eu falei agora, a unidade é fruto do Espírito, não da carne. Então esse negócio de colocar a camiseta tudo igual, de dizer que é da mesma denominação, de dizer que é protestante reformado, eles são pentecostais, nós somos reformados. Então o grupo dos reformados, eles têm um perfil, o grupo dos pentecostais tem outro. As pessoas acham que a unidade é você pegar todo mundo da igreja, colocar a mesma camiseta, escrito o nome da denominação, ou todas as igrejas do Estado que são dessa denominação, coloca a mesma cor da parede, a mesma cor, né, das cadeiras. Então, nós somos todos parecidos, todo mundo é azul. Então, nós somos unidos, e não é, porque a unidade é no Espírito. É como eu enxergo o meu irmão. Então, tem muita gente achando que anda em unidade, porque usa a mesma roupa. Uma denominação é mais tradicional, ela usa mais terno com gravata, a outra é mais, tem uma que é a bola de neve, que o pessoal é mais, né, de skatista, surfista, né? Então eles acham assim, não, essa aqui é a minha tribo. Problema nenhum em ser diferente. A questão é como eu vejo o meu irmão. Então, eu sou crente, eles não são, porque eles são diferentes de mim. Isso aí não vai mudar com essa aula ou com alguém falando, isso vai mudar com a maturidade. A maturidade no espírito, ela discerne as pessoas pelo espírito, não pela roupa, nem pela denominação, nem pelas divergências teológicas. Então, eu sei que é assim, a realidade é essa, porque eu não tenho hoje uma bandeira, eu não sou reformado, eu não sou pentecostal, meu ministério que eu exerço hoje, eu sigo a minha vocação, minha identidade ministerial, mas um grupo dos reformados e um grupo dos pentecostais não me reconhece como parte da coisa que eles criaram na cabeça deles, de que é um reino segundo o que eles enxergam. Então, como eles não me enxergam como calvinista, nem como arminiano, eles não me enxergam como presbiteriano, nem como pentecostal, então eles não me enxergam como parte de nada. Entende? Isso é carnalidade. Você pode ter 30 anos de igreja, você pode ser doutor, pós-doutorado, você é menino na fé se você não consegue ver o corpo de Cristo como ele é. Então, se você enxerga o corpo de Cristo pela sua doutrina ou pela sua denominação, você ainda não é um homem espiritual que discerne o espírito. Que é o Paulo fala. O homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Certo? Então, não estou falando isso como uma tentativa de descredibilizar quem enxerga dessa forma. Eu estou passando uma realidade para que você reflita e se pergunte: será que eu sou tão maduro quanto eu acho que eu sou pelo tanto que eu estudei? Será que realmente eu sou um homem espiritual porque eu estudei? Faz essa pergunta hoje. A carne, ela busca o controle, comparação e divisão. Então, anota aí, ó. Carne, controle, comparação e divisão. O Espírito Santo ele produz em você características da maturidade espiritual. Humildade,
serviço e reconciliação. Olha só, pega essa palavra, poderosa. Sabe por quê? Porque o seu ministério deveria ser reconciliar os irmãos, e não dividi-los. Então, eu conheço pessoas que elas têm dons espetaculares, dons de ensino, outros têm dons de cura, outros têm dons de sinais, mas elas não conseguem aceitar que outras pessoas convivam dentro do corpo que não seja dentro da denominação delas. Então, que espiritualidade é essa? Que maturidade espiritual é essa? Que se você não está comigo, ou se você não está no que eu entendo, você não é parte de nada. Você não corresponde a função nenhuma no corpo de Cristo, porque você não está dentro do quadrado que eu estabeleci. Então, versículo base para a gente meditar. Esforçando-vos diligentemente por preservar, é um esforço diligente, além de ser um esforço, ele é diligente, é um empenho, você se coloca em fazer da melhor forma possível por preservar a unidade do Espírito, que é o que? O vínculo da paz. Paulo também fala em outro momento, se possível, tende paz com todos, se possível, com quem você conseguir. Mas será que você está fazendo algum esforço para ter paz com todos? E a gente sabe que não é possível ter paz com todos, não são todos que vão entender o que eu estou falando aqui, não são todos que vão concordar, não são todos que têm disposição no coração, não são todos que são maduros para entender, tudo bem, mas se possível, tende com todos. Todos, quais são esses todos? Os que você conseguir. Outra coisa que eu falei no começo, ponto 3. Unidade não é uniformidade. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Deus não quer cópias, quer harmonia na diversidade. Então, você imagina que legal que seria se na sua cidade, uma vez por ano ou uma vez por semestre, os pastores fizessem um churrasco, um jantar, e eles levassem aí seus louvores e passassem a noite louvando a Deus, fazer uma vigília, louvando a Deus e adorando o nome de Deus, adorando Jesus Cristo, e de manhã eles fossem embora. E eles se encontraram, comeram juntos, mas isso é difícil, mas é possível de acontecer, porque eu pensei agora, eu já imaginei assim, ia ter a mesa dos presbiterianos, as mesas do pentecostal, mas tudo bem, só de estarem ali no mesmo ambiente fazendo uma adoração a Deus, muita coisa seria quebrada, muita coisa seria quebrada. E as forças das trevas da cidade perderiam muitos territórios, perderiam muitas fortalezas na cidade, a partir do momento que os pastores e líderes começassem a fazer isso. Cada membro do corpo tem uma função diferente, mas o mesmo propósito, que é adorar a Deus através de Jesus Cristo. Outro versículo para você anotar aí. Deixa eu falar, aquele outro que eu te falei é Efésios 4:3, tá? Agora é Romanos 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, vamos de novo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Em Cristo. O que nos liga é Cristo. Não é a nossa concordância, nem nossa nacionalidade, nem nossas preferências, nem nossas denominações. O que nos torna um é Cristo. Mas, individualmente, somos membros um dos outros. Então, você é membro do corpo que eu faço parte, como eu sou. É como se fossem as células aqui, ó. Uma célula não sobrevive sem a outra. O sangue passa por todos os sistemas. A vida de Deus, ela passa por todo o corpo. E é na unidade que nós somos mais fortes, no sentido de expressar o amor de Deus para o mundo. A falta de unidade enfraquece a autoridade espiritual. Divisão abre brechas espirituais e bloqueia o mover de Deus. Você pode ver, na cidade, as igrejas não estão tendo impacto. Eu estava pensando esses dias, né? Porque o pessoal fala, essa semana foram batizadas 10 pessoas na igreja, foi batizada assim.
Será que essas pessoas estão sendo batizadas para Cristo ou estão sendo batizadas para a religião que aquelas pessoas criaram ali? Porque tem gente que vem para um clube, ela vem atraída por um estilo de vida daquela igreja, mas ela nem conhece a pessoa de Jesus Cristo. Porque são tantas coisas que são proporcionadas para aquela pessoa, sabe? Dogmas, regras, normas, estilo de pensar, estilo de ver, estilo de viver, que a pessoa não conhece a pessoa de Jesus, ela é batizada ali no contexto social das coisas. Reflete sobre isso. Tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. As pessoas estão sendo batizadas em tendências, elas estão sendo batizadas em contextos sociais, elas não estão sendo batizadas na pessoa de Jesus Cristo. O versículo base: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou não subsistirá. Então você vê que as igrejas na cidade, eu já fui pastor de uma cidade, numa igreja numa cidade lá no Mato Grosso, e a gente começou essa igreja, né, através desse ministério que a gente fazia parte, e eu lembro que tinham outras igrejas na região que ficaram incomodadas que a igreja tinha aberto, e ficaram orando para a gente fechar. Você consegue acreditar nisso? Quem que é? Será? Eu fiquei pensando na época, será que eles não são crentes ou eu não sou? Porque eu não estou no mesmo espírito. Eu não estou entendendo o que nós estamos anunciando. Que evangelho é esse? O meu evangelho é mais digno de ser anunciado do que o seu. Então havia grupos de pastores na igreja orando, recomendando que os seus membros não chegassem perto da gente, lutando espiritualmente contra nós. Nem foram me conhecer para saber que tipo de pessoa eu era. O que você acha disso? Que time que o pessoal está jogando? Time das trevas ou time da luz? Então, onde há desunião, o inimigo encontra espaço para semear confusão. Os pastores da cidade deveriam ir lá na minha igreja, me convidar para sentar e conversar, saber as minhas intenções, saber como eu estava enxergando o propósito dessa igreja na cidade e se juntar a eles para vencer todas as barreiras ali e trazer o anúncio da palavra de Deus para a salvação daquele povo. Mas não foi isso que aconteceu. E não é isso que acontece na maioria das cidades. Talvez aqui nesse vídeo eu não consiga mudar nada no mundo, nem na minha cidade, nem em lugar nenhum. Mas se mudar a sua vida, para mim já valeu a pena fazer esse vídeo e acreditar nisso e lutar por isso. Porque se uma pessoa entende, já mudou alguma coisa. Outra coisa, unidade exige humildade e perdão. Não existe comunhão verdadeira sem arrependimento e reconciliação. Para que isso aconteça, tem gente que vai ter que ceder, tem gente que vai ter que pedir perdão, tem gente que vai ter que arrependimento, metanoia, haver uma mudança de mente em como ela enxerga as coisas. Ela vai ter que bater na porta da casa de um outro pastor e falar: preciso conversar com você, preciso reconciliar com você. E aí, às vezes, você pode dizer assim: isso é muito utópico. Não é utópico, porque o avivamento, se você não assistiu no YouTube, tem. Procura aí. Avivamento das Ilhas Fiji. É no Pacífico, tá? F-I-J-I. Fiji. O avivamento nas Ilhas Fiji aconteceu num momento que o país, que é um arquipélago no Pacífico, no Oceano Pacífico, ali na região da Polinésia, aconteceu que o país estava em caos, estava tendo conflitos étnicos, pessoas de etnia polinésia e pessoas de etnia indiana. Então estava tendo conflitos no país, quase uma guerra civil, país bem pequeno, mas o conflito proporcional ao tamanho do país, o conflito era extremo, e houve a iniciativa de um pastor de procurar outro pastor, que procuraram outro pastor, que procuraram outros pastores, se juntaram assembleianos, metodistas, presbiterianos, pentecostais, se juntaram e começaram a fazer reuniões no ginásio, se eu não me engano, a capital de Fiji, eu não me lembro agora,
Bom, não me lembro agora. E eles começaram a se reunir num ginásio e clamar a Deus e adorar a Deus e começaram a louvar a Deus e os membros começaram a vir e aí começaram a revezar, um grupo ia embora, vinha outro e passaram-se dias em adoração. De repente houve um mover, um estrondo de um mover nas ilhas e começou a acontecer coisas sobrenaturais. Por exemplo, conversão de bandidos dentro da cadeia, conversão de políticos da cidade, prefeito, primeiro-ministro, é, algumas partes ali de água doce da ilha que estavam poluídas apareceram nos outros dias cristalino, começaram a aparecer frutas gigantescas, começaram a nascer ao longo do tempo que foi passando, frutas gigantescas. Houve uma reconciliação de cristãos com descendentes de um povo que era canibal e tinha matado um missionário tempos atrás, centenas de anos atrás, e começou a acontecer uma transformação sobrenatural no país, que é um arquipélago. Tudo isso por causa desse posicionamento. Tudo bem, nós sabemos que é um mover do espírito, que toca no coração de alguém, e esse alguém começa a se mover em prol de algo que vai tocando o coração de outros. Mas esse é o canal e esse é o meio que Deus encontra no seu povo para fazer a diferença em algum lugar. Os ímpios, as pessoas que não creem em Jesus, elas zombam de nós porque o que nós mostramos para o mundo é que nós mesmos não nos entendemos naquilo que nós cremos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Peraí, unidade exige humildade e perdão. Não existe comunhão verdadeira sem arrependimento e reconciliação. O perdão cura o corpo e restaura a aliança entre irmãos. Versículo para você escrever aí. Colossenses 3, do 12 ao 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Medita nesse versículo. Ponto 6. A unidade atrai a presença e a bênção de Deus. Eu citei o exemplo das Ilhas Fiji. Deus se manifesta onde há concordância e amor entre irmãos. O Espírito Santo, tem gente que acredita que o Espírito Santo pode atuar no meio de contendas, no meio de vaidade, no meio de divisão, de facção. Eu acredito, baseado no que eu já vi, que não é muita coisa, mas é muito mais do que a maioria viu. Por que eu te digo isso? Porque não é grande parte da população que já passou em tantos contextos como eu passei. Eu acredito que eu esteja aí entre 5% da população cristã que se envolveu em vários contextos de vários estados, de várias denominações diferentes, inclusive fora do Brasil. E eu posso te dizer que a, a unidade, ela atrai a presença e a bênção de Deus sobre uma cidade, sobre um bairro, sobre um povo, sobre uma nação. Mas aquilo que a gente vê dentro das igrejas, curas, milagres, sinais, dons de Deus. E fagulhas da manifestação do Espírito Santo. O que eu digo fagulhas? Acontecimentos ali individuais. Mas a igreja não consegue ter impacto coletivo na cidade. Então, o Espírito Santo ele é misericordioso, ele vai entrar em qualquer lugar, em qualquer brecha que ele encontrar para salvar, para transformar, para curar. Mas fagulhas desse amor nós experimentamos nas igrejas fechadas, que são faccionadas. O que são faccionadas? Elas trabalham ali só no contexto delas. Elas não servem outras denominações, nem com serviço social, nem com serviço financeiro, nem com nada. Aqui é o nosso povo, é a nossa denominação. Se não for vantagem para nós, se não for benefício para nós, então nós não temos acordo e não temos. Eu já vi as coisas mais absurdas que vocês imaginarem.
e em nome de Deus. A unidade atrai a presença e a bênção de Deus. Deus se manifesta onde há concordância e amor entre irmãos. Versículo básico para isso. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133, versículo 1 ao 3. Para encerrar, vou falar mais 2 pontos, porque eu fiz aqui um levantamento, né? Eu montei aqui mas vamos falar os 7 e o 8, que são importantes. Unidade tem propósito. Qual? Cumprir a missão. Jesus orou para que fôssemos um. Agora veja só qual que é a missão, qual que é o propósito. Que a gente não está acertando, a gente está fazendo um monte de coisas sem assertividade. Jesus orou para que fôssemos um. Para que Jesus queria que a gente fosse um? Para que o mundo cresça. João 17, 21. Jesus orou para que fôssemos um. Qual o propósito? Para que o mundo cresça. A unidade, ela por si só, ela é evangelística. No livro de Atos, você vai ver que eles tinham tudo em comum. Eles partiam pão, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O que acontecia no versículo depois? E Deus ia acrescentando os que eram salvos. Deus acrescentava. Então, a comunhão e a unidade, ela por si só é evangelística. Porque revela ao mundo quem é o verdadeiro Deus. A queda do homem proporcionou ao homem orgulho, divisão, o egoísmo, os ciúmes, a inveja. E Jesus veio e fez o contrário. Fruto do Espírito, bondade, alegria, amor, domínio próprio, longanimidade. Então, o fruto do Espírito revela para o mundo que nosso Deus é verdadeiro. Receba isso para o seu coração, porque hoje você pode se tornar um transmissor dessa unidade. 8. Unidade começa dentro de casa. Se não houver acordo dentro da família, não haverá o poder na intercessão. Isso se refere ao casamento. Vamos fazer em escalas, tá? Casamento, marido e mulher, tem que haver o quê? Harmonia, concordância. Quando há uma concordância, quando há uma unidade, quando eu e minha esposa somos um, o que eu passo para a igreja? Qual o espírito que eu transmito para a igreja? Que eu pastoreio? Mas se não há concordância, unidade, se não há paz, se não há alegria, se não há amor, se não há bondade, se não há domínio próprio, o que eu passo para a igreja? Então, talvez você nunca tenha percebido, mas a igreja tem a cara do pastor. A igreja está com problema de quê? De vaidade, ciúmes, inveja, de competição. É porque isso é proporcionado pelo líder. É o líder que cria o ambiente. Um ambiente onde existe unidade, bondade, alegria, paz, amor, onde existe isso, quem não vive isso ou se transforma ou se sente incomodado e sai. Então eu preciso construir isso primeiro dentro da minha casa. Às vezes a gente quer culpar a igreja é fruto daquilo que a gente transmite como líder. Todas as vezes que eu mudei para melhor, as pessoas que me seguem receberam daquilo que eu recebi, daquela chave. Ou, sem mais nem menos, foram embora. Versículo base, Mateus 18, 19. Se 2 de vós vos concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Imagina os pastores orando junto em concordância por uma cidade, se eles não venceriam qualquer barreira. Se não diminuiria a criminalidade, se não diminuiria a prostituição, se não diminuiria as drogas, se não diminuiria os divórcios. Será que não? Será que a palavra é verdadeira ou a palavra está mentindo?
9. Unidade, eu vou falar o 9 e o 10. Unidade protege o propósito coletivo. A divisão faz pessoas talentosas se perderem em disputas pequenas. Quando você tem, quando você tem a revelação de sua função, você não compete com ninguém, porque o que é para você fazer, só você faz. Ninguém faz igual. Então hoje eu não tenho preocupação nenhuma quando eu recomendo alguém para outra igreja. Já ensinei várias pessoas afastadas do evangelho, quando elas se reconciliaram com Jesus, elas encontraram uma igreja e foram congregar lá. Mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte, que é a minha função, eu estou exercendo a minha função. Eu não estou competindo por pessoas, eu não estou competindo por posições, eu não estou competindo por cargos. Por quê? Porque na minha função só cabe eu, ou só me cabe. Eu sou a única pessoa que cabe na minha função. Porque Deus me criou para um propósito. No meu propósito não cabe ninguém. Essa é a tranquilidade de você fazer o que você tem que fazer sem se preocupar. Mas as pessoas que competem por público, que competem por posições, elas não entenderam a identidade delas. Até o público que Deus tem para você é só seu. Eles não vão querer ouvir outra pessoa, eles vão querer ouvir você. Porque Deus estabeleceu esse grupo de pessoas para a função que ele te deu. E a gente fica tentando pegar o público dos outros. Porque não entendeu a nossa identidade, não entendeu de propósito, não entendeu de nada. O foco da unidade é o propósito, não o ego, não é sobre mim, é sobre o que eu preciso cumprir, que foi estabelecido para a minha vida, é sobre uma missão que Jesus me deu. É Jesus que estabeleceu tanto o que eu faço, como quem vai receber o que eu faço. Eu só preciso ser fiel naquilo que é proposto para mim. Versículo básico para isso: se alguém quer ser o primeiro, será o servo de todos. Sirva a todos. Ofereça o que você tem a todos. Vão ter pessoas que vão receber, pessoas que não vão. Tem pessoas que são do seu público, tem pessoas que vão ser alcançadas e salvas através de sua vida, mas elas vão caminhar com outras pessoas. Aceite que você é um servo, um funcionário do reino de Deus. Você é um filho amado, completo, pleno, mas que assumiu uma missão dentro do reino do Pai, que é revelado no Filho. E você também é filho, porque você é co-herdeiro com Cristo, que é revelado em Jesus, é revelado em você pelo Espírito. Unidade é mantida por relacionamentos saudáveis. É preciso investir em diálogo, honra e vulnerabilidade. Ninguém vai conseguir conviver muito tempo com uma pessoa que se apresenta como perfeita, que não erra. Isso a psicanálise explica, o evangelho explica e a vivência explica. Você consegue viver com uma pessoa por muito tempo, aonde só você erra? Ela nunca está errada. Você consegue ficar muito tempo? Convivendo, lidando com ela. Cada vez que ela nunca erra e você sempre erra, você está se vendo como alguém que nunca atinge um alvo. Por quê? Porque a perfeição, como ação do ser humano, não existe. Nós recebemos a perfeição em Cristo. A nossa realidade, ela se torna perfeita porque somos salvos, lavados, remidos, e o nosso espírito é vivificado, e o nosso espírito é perfeito, mas as nossas ações, porque nós estamos em amadurecimento, elas falham, nós erramos, nós falhamos. Então, quando você convive com uma pessoa que nunca erra, a sua identidade começa a ser danificada. Porque as relações, a unidade surge na vulnerabilidade mútua. Você nunca ouviu isso. Então você tem que investir. Casal, marido e mulher. Diálogo. O marido está sempre certo, a esposa está sempre certa, não vai ter comunhão. Não vai ter comunhão. Pode esquecer. Eu atendo casais há muitos anos. Toda vez que tem um que é sempre certo, não há harmonia. Porque precisa de diálogo. Diálogo é você. Bom, eu acho que eu estou certo, mas eu vou ouvir o outro lado. E vou considerar, e vou ponderar, e vou dar o crédito para a pessoa colocar o argumento dela. Em alguns momentos vai se confirmar que eu estou certo, mas em alguns momentos vai se confirmar que eu estava errado. E nessa balança
é que cresce a harmonia e o respeito e a credibilidade entre o casal. Quando você tem um líder e o seu líder erra e você vê ele falando para você que errou, a sua admiração cresce. Porque a humildade é característica de Jesus. Mas quando você tem um líder que nunca erra, ele pensa que está te inspirando, não errando nunca. Mas, na verdade, ele está destruindo a sua capacidade de perseverar. Porque ele apresenta para você um alvo inalcançável. Porque ninguém é perfeito. E a humildade é a melhor forma de você ajudar uma pessoa a crescer, é você sendo humilde com ela. Porque é assim que Jesus ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, onde há confiança e amor, a unidade floresce. Aonde eu sei que eu estou com alguém que é humano também, que é limitado também como eu tenho mais empenho em avançar do que se eu caminhar com alguém que do meu lado se põe como nunca erra e é perfeito. As pessoas têm uma tendência de achar que elas, se eu me demonstrar como que ninguém que é, como nunca erro, as pessoas vão confiar no que eu faço. Não, é o contrário, tá? Pode experimentar do jeito que você quiser. A psicanálise, a psicologia explica, o evangelho explica, porque Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é humildade? Então a gente precisa rever o significado da palavra humildade. Você inspira muito mais as pessoas pelas suas vulnerabilidades do que pelas suas supostas perfeições. Por que supostas? Porque não é. Ninguém é perfeito. E ninguém passa a vida sem errar. Então, o diálogo, né, eu falei, a vulnerabilidade e a honra. Como você honra as pessoas. Também é uma forma de ensino, por exemplo. E honra é uma característica da identidade de Cristo em nós. Não é uma ação intencional. É uma ação de quem eu sou. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, do amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, vê, eu nem tinha lido o versículo, não me lembrava do versículo, mas quando eu falei de vulnerabilidade, aonde que nós nos unimos? Nas vulnerabilidades. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. É por amar o próximo como eu me amo que nós entramos na perfeição de Cristo. Porque o amor dele é expresso através de nós. É o perdão, é a reconciliação. O perdão e a reconciliação são sintomas do amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, reconcilia. Quem ama, pacifica. Pense sobre isso. É conteúdo suficiente para você assistir 2 vezes, 3 vezes esse vídeo aqui e ficar aí 1 mês amassando as crenças erradas sobre unidade. Porque eu sempre ouvi as pessoas quererem buscarem unidade através de doutrina, através de uniforme, através de, né, no Pernambuco chama farda, né, em São Paulo é uniforme, que é a roupa igual. As pessoas buscam unidade através de uma placa, as pessoas buscam unidade através de uma figura de um líder, mas a unidade ela só existe no Espírito, o Espírito de Deus em nós, que revela Cristo, porque só em Cristo nós vamos conseguir viver essa expressão de amor para o mundo, que salva e constrói uma relação entre Deus Pai e os filhos que ele resgatou através de Jesus. Deus abençoe vocês, que esse conteúdo possa fazer um divisor de águas na sua vida. Não que você vá revolucionar a sua cidade e o mundo, mas se você revolucionar a sua própria vida, sua relação com seus filhos, com sua esposa, ou você com esposa com cônjuge, ou com seu pastor, ou se você é pastor, reconciliar a sua mente, os seus olhos com a verdade, faz de você um filho reconciliador no corpo e um filho pacificador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.